Eduardo Pazuello nomeou um veterinário para comandar o Departamento de Imunização do Ministério da Saúde. Essa nomeação de Laurício Monteiro Cruz foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Entre as atribuições de Cruz está a de coordenar o programa de vacinação contra a Covid-19. O médico veterinário é presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Distrito Federal e, segundo seu currículo, é especialista em saúde animal. O mundo ultrapassou 25 milhões de infectados pelo novo coronavírus. Aqui no Brasil, estamos chegando a 4 milhões de infectados e ultrapassamos 120 mil mortes pela Covid-19. As estatísticas que indicam descontrole da pandemia no Brasil não intimidam boa parte da população. No final de semana, de temperaturas altas, as praias ficaram lotadas em todo o Brasil, sem nenhuma fiscalização. Dá uma olhada. Meu, lotado. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, um policial militar acabou sozinho com a aglomeração num parque de Sinimbu. Vamos acompanhar, dá uma olhada. Todo mundo está sem máscara, não está mantendo distanciamento. Eu tive que trazer viatura de tudo que é lugar. Se for necessário, vou trazer de outra localidade. Não estou brincando. A partir de agora, vou dar oportunidade para todo mundo. É uma ordem. Se retire do local de aglomeração. Não estou brincando. Ó, quem ficar, eu vou conduzir. Vou dar um tempo de 10 minutos. 10 minutos para deslocar. Quem ficar, eu vou conduzir. Porque essa o estadual municipal não estou brincando. Vocês estão confundindo as coisas. Os quarteirão recolhidos, todos os quartos que amanhecer aqui, não quero rebaixar. O que está chegando? E o cacique Raoni está com a Covid-19. Raoni, que tem 89 anos, esteve internado em julho com desidratação. Hoje, o Instituto Raoni informou o diagnóstico de Covid em nota no Twitter. Eles escreveram assim: após um mês de alta, Raoni foi novamente internado com sintomas de pneumonia. Exames realizados e sorologia confirmaram a Covid-19. Seu estado é bom, sem febre, respirando normalmente sem ajuda de oxigênio. Raoni teve Covid-19 e exames mostram presença de anticorpos. Ele está fora de perigo. A terra voltou a tremer nesta madrugada na Bahia. O primeiro tremor foi registrado na manhã de domingo e atingiu magnitude de 4,7. Várias cidades do Recôncavo Baiano foram afetadas. Dá uma olhada nessas imagens. Ô, nega, é a terra tremendo. Apa isso, velho? Olha aqui, ó, Jesus está voltando. Ó, uma casa aqui, caiu as telhas e estão dizendo que é dragão. Ó, pessoal, acabou de ter um terremoto aqui. Bem forte, 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 forte. Olha pra aqui, ó, a casa da fazenda.
As coisas caíram tudo dentro de casa. A comida da casa, para isso. Como afastou. Olha para aqui. Os porta-retrato. Graças a Deus a Bíblia ficou no lugar. Ali rachou. Apesar dos estragos, felizmente ninguém ficou ferido lá na Bahia. Wilson Witzel recorreu ao STF contra o afastamento do governo do Rio de Janeiro. A defesa de Witzel entregou no sábado o pedido de cassação da liminar que o afastou. A defesa de Witzel pede que a decisão monocrática do juiz Benedito Gonçalves do Superior Tribunal de Justiça seja levada a plenário do Supremo Tribunal Federal. Witzel foi afastado acusado de liderar esquema de corrupção que teria desviado recursos da saúde do Rio de Janeiro. O vice-governador Cláudio Castro, também investigado, assumiu o cargo na sexta-feira. Hoje, no início da tarde, Castro publicou nas redes que está em contato com o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, investigado no esquema da rachadinha na Assembleia Legislativa do Estado do Rio. Ele escreveu o seguinte: recebi agora há pouco uma ligação do senador Flávio Bolsonaro, que se colocou à disposição para ajudar o Estado do Rio de Janeiro na renovação do regime de recuperação fiscal. Diálogo todos pelo Rio. Bom, para a gente conversar um pouquinho sobre essas notícias do dia, do final de semana, nós recebemos agora o Miguel do Rosário, que é editor do Cafezinho. Oi, Miguel, tudo bem por aí? Olá, Thalita, tudo bem? Como é que vai? Tudo certo por aqui também. Miguel, como que você vê essa situação no Rio de Janeiro? A gente conversou, inclusive, com o Fernando Brito na sexta-feira e ele falou que era uma briga de gangue essa, pelo controle do estado ali do Rio de Janeiro. E agora o vice, Castro, ele parece se aproximar de fato dos Bolsonaros, da família Bolsonaro, né, com essa mensagem de que está em contato com o senador Flávio Bolsonaro. Como que você vê essa situação? Thalita, é uma situação complicada. Eu estava relendo aqui a matéria no Globo. O escritório da mulher do governador, né, mulher do Witzel, recebeu R$554 mil de 4 empresas com contratos na área de saúde do governo fluminense. O próprio governador Witzel recebeu 74 mil das empresas da sua mulher. Então, a verdade é que o Witzel fez uma lambança, né? Claro que vamos esperar aí o processo terminar e a justiça dar a sua palavra final, mas é muito estranho o próprio escritório da mulher do governador receber tanto dinheiro de empresas ligadas ao governo fluminense e o próprio governador receber dinheiro da mulher assim. Então, uma lambança muito grande. Tem brigas de cachorro grande, claro, né? Você tem uma certa polêmica aí, os juristas preocupados com uma invasão aí da competência do judiciário, né? Porque afinal foi uma decisão monocrática e, segundo vários juristas, teria que ser uma decisão do colegiado do STJ, ou nem do STJ, teria que ser uma decisão da Assembleia Legislativa, né? Tudo isso são polêmicas muito distantes da preocupação da população fluminense, né? O fato que os fatos são muito, muito flagrantes e o Witzel ele conseguiu ficar mal com todo mundo, né? Ele se elegeu na onda bolsonarista, ele recebeu apoio do Flávio Bolsonaro e era um candidato, assim, era um azarão, ninguém dava importância a ele de repente ele se elege, tem uma votação avassaladora no primeiro turno, quase ganha já no primeiro turno. E a votação foi na onda do Bolsonaro e, de repente, ele vira inimigo político do Bolsonaro. Mas era uma briga meio pessoal, sem... enfim, eu acredito que... sinceramente, Thalita, eu torço para que haja um pouquinho de estabilidade no governo fluminense para que eles consigam combater a Covid, né? Porque você mesmo mostrou aí as praias aqui do Rio de Janeiro. Se depender da população carioca, sabe, você não vai ter combate à Covid. Aquilo é um horror você ver as pessoas aglomeradas sem máscaras na praia. Inclusive teve gente até que publicou que era um fake news, que a foto era antiga.
não é antiga, é foto tirada agora nesse final de semana. E a tendência agora, nas próximas semanas, diante desse relaxamento aí por parte da população, é ter uma nova explosão de Covid no Rio de Janeiro, que já era um foco importante. Eu queria ainda dar uma informação que saiu aqui no site da Fiocruz, né, que é uma coisa que a gente já vinha alertando, que o índice, né, a taxa de letalidade por Covid-19 nas favelas é muito maior do que em outras áreas da cidade. Por exemplo, nas áreas de favela, com concentração altíssima de favela, estão morrendo 20 pessoas a cada 100 pessoas. É uma taxa de 20 para 100, enquanto em áreas sem favela é de 9 para 100. Ou seja, está morrendo aí quase 3 vezes mais gente nas favelas do Rio de Janeiro, e agora a gente sem governo, né? Enfim, por isso que eu volto a repetir, né? Espero que haja o mínimo de estabilidade, que o judiciário ajude nisso também, e que a gente consiga tocar nesse momento de mais urgência, até o final do ano, a administração estadual consiga ao menos cumprir as funções básicas de atender a emergência sanitária. Sobre essas imagens, de fato, eu nem consigo culpar de tudo a população, porque tudo voltando, né? Então, esse isolamento que havia antes de forma mais rígida já foi desfeito. O comércio voltou, o transporte público voltou. Daí, existe essa bateção de cabeça por parte de autoridades que não estão preocupadas, de fato, com essa contenção da pandemia nos estados. No Rio de Janeiro, por exemplo. E daí as pessoas, sem ter uma orientação clara, acabam agindo dessa forma, acabam lotando as praias, né, Miguel? Você tem razão, você tem que ter orientação, mas falta bom senso também. E a gente sabe muito bem de onde vem essa falta de bom senso, né? Desde o início da pandemia, o presidente Bolsonaro vem atacando sistematicamente as medidas de distanciamento social, inclusive com exemplo, né? Que isso é o mais grave, porque uma coisa é você orientar, outra coisa é você, além de não orientar, além de você fazer campanha contra o distanciamento social, é você dar o exemplo contra o distanciamento social, como o presidente Bolsonaro fez desde o início da pandemia. Logo nos primeiros dias da pandemia, ele foi lá em frente ao Alvorada e encostou em mais de 300 pessoas, segundo uma apuração do Estadão. E até hoje, o tempo inteiro, você vê imagens do Bolsonaro, quando ele recebe alguém, ele abraça, ele dá a mão. Isso aí é uma agressão a todos os brasileiros que estão se esforçando para manter a pandemia, para manter a taxa de contaminação baixa no Brasil, pessoas que não estão vendo seus parentes, não estão vendo seus pais há muito tempo, seus avós, as crianças que estão sem aula, né? E aí o próprio presidente dá um exemplo contra isso. Então, na realidade, a gente vive um momento de caos. E os brasileiros, nisso você tem razão, eles sim, nessa total desorientação, as pessoas vão à praia, né? Vão à praia, porque se não tem informação, né, do próprio presidente da República, se o próprio presidente da República, a autoridade máxima do país, sinaliza que não tem importância você aglomerar, então as pessoas aglomeram, né? E para além disso, agora, para além dessa falta de orientação por parte do presidente da República, a gente tem ali um interino na pasta de saúde, e agora, nesse momento em que se discute a vacina, esse momento em que as pessoas passarão a ser vacinadas, que é tão importante, esse momento da imunização, coloca nessa pasta, até onde a gente sabe, um médico veterinário que não tem nenhuma experiência nessa área. Então, soa para a gente como mais descaso ainda. Isso aí, Thalita, é difícil você compreender, porque a única esperança nossa, eu faço até sinal aqui de rezar, a única esperança aqui de todo mundo é a vacina, essa bendita vacina. Todo mundo está esperando essa vacina. O mundo inteiro está esperando essa vacina. E a gente tem 2 vacinas promissoras que estão sendo, já estão em fase final e vão ser produzidas no Brasil, uma no Instituto Butantan
em parceria com uma empresa chinesa, a Sinotec, e outra aqui na Fiocruz, no Rio de Janeiro, em parceria com a Universidade de Oxford e uma empresa aí privada. E aqui na Fiocruz, por exemplo, a expectativa é de que a Fiocruz já está preparando a fábrica dela, a fábrica de Manguinhos já está preparando vai receber já em dezembro os primeiros ingredientes farmacêuticos e já está preparada para produzir 30 milhões de doses até fevereiro, né? Então, sabe, a esperança está próxima, né? A esperança é próxima. A gente vai produzir. A Fiocruz diz que tem capacidade para produzir 100 milhões de doses. 100 milhões de doses. 30 milhões até fevereiro e mais 70 milhões de doses até junho. O Butantan também já declarou que tem preparo para produzir outras dezenas de milhões. O Butantan vai receber da China direto, a vacina pronta já, a primeira lote de não sei quantos milhões, 15, 20 milhões, já prontas da China. Também agora, dezembro, janeiro, e diz que já está se preparando para produzir até junho mais, sei lá, dezenas de milhões de vacinas. Ou seja, o Butantan e o Fiocruz têm capacidade para imunizar toda a população brasileira. Isso até a metade do ano que vem. Né? Agora, tudo que a gente precisa é que o governo Bolsonaro não atrapalhe. Não atrapalhe. É que ele mantenha, é que ele tenha um técnico no Ministério da Saúde, que ele libere os recursos, porque tanto o Instituto Butantan quanto a Fiocruz precisam de recursos federais, que não é o dinheiro do Bolsonaro, é dinheiro nosso, dos impostos dos brasileiros que estão morrendo de Covid, e que eles não atrapalhem. Né? Então, agora, né, já nomearam esse veterinário aí. É evidente que não era para nomear o veterinário, era evidente que era para nomear um epidemiologista, alguém especializado em vacina em gente. Isso é evidente, né? Enfim, mas isso aí é mais um sinal realmente do descaso do Bolsonaro e dos crimes que ele está cometendo, mas isso aí no futuro, se Deus quiser, próximo, ele vai pagar e vai pagar caro por isso. Sabe que a gente tem conversado semanalmente com a doutora Karina Calife e ela tem sempre martelado nesse sentido da importância de ter um planejamento para essa vacinação, para que essa vacina possa, pelo SUS, chegar para todo mundo, porque existe o medo de que não chegue para populações mais vulneráveis, populações ribeirinhas, indígenas, onde é mais difícil esse transporte de fato. Então, num momento tão importante como esse, e isso a gente nem cogitava que teria mudança nesse programa de imunização. Agora chega essa pessoa, um desconhecido, sem nenhuma experiência na área, nesse momento tão importante para o país. É uma pena, de fato. Miguel do Rosário, muito obrigada pela sua participação. Volte mais vezes. Um beijo grande para você. Beijo, Thalita. Beijo a todos aí. Felicidade. Abraço.